Pessoal, então vamos resolver esse polinômio aqui, x ao cubo menos 9x mais 3, né, o zero desse cara aqui no Excel usando o método de Newton. Então, lembrando que no método de Newton precisa da derivada, o f', que no caso ali seria 3x ao quadrado menos 9. Tá? E aqui está a nossa expressão. Eu vou trabalhar com erro relativo, mas vocês podem trabalhar com outros erros. Tem várias formas de eu calcular erro. Né? Aqui o erro absoluto, né, que é o valor atual menos o valor passado. E esse aqui, que é o erro quadrático, que a gente usa muito em estatística, a gente usa muito quando está estudando inteligência artificial, né, redes neurais, machine learning, a gente usa muito isso. E aí, nesse caso, a derivada do erro seria, do erro quadrático seria o erro absoluto, né? Ficaria o meio de 2x de k mais 1 menos x de k, e ficaria x de k mais 1 menos x de k. Tá? Se a gente fosse trabalhar com a derivada do erro quadrático, que se trabalha bastante em machine learning. Tá? Então, vocês podem escolher qualquer um desses para trabalhar também. Tem outras formas de calcular erro, baseadas em normas de matriciais, né? Tem várias formas. Mas o mais comum é o erro absoluto, o erro relativo e também o erro quadrático. Tá? Então, ó, lembrando que eu preciso sempre de um chute inicial. Tá? Eu acho que tem uma técnica numérica só que não precisa de chute inicial, que se eu não me engano, depois a gente vai ver, né, que é na solução de sistema de equações usando eliminação, né? A gente até aprende a fazer em álgebra, à mão, né? Aquela não precisa de chute inicial, método da triangulação, mas o resto tudo em numéricos tem que ter um chute inicial. Então, esse meu chute inicial desse meu f de k, ó, o valor do k está aqui, o número de iterações. Tá? Então, aqui vai ser k igual a 1. Até eu vou inserir uma coluna aqui. Vou botar assim, k igual. Ó. Às vezes o pessoal não entende o que é o tal do k, ou do n, ou do m, ou do j, ou do i, tanto faz. Então, o valor do meu k, ó, tá? Nessa coluna A aqui que eu inseri a mais. Tá? Então, esse meu k igual a 1, que seria meu x de 0, meu x inicial, vou chutar ali como 0. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu botei separado aqui, vejam que eu botei na minha coluna D e na E, eu botei separado aqui, deixa eu melhorar para a visualização, o f e o f'. Então primeiro eu vou calcular o f, depois eu vou calcular o f', depois eu vou calcular o x de k mais 1, que é essa equação aqui, x de k menos f sobre f'. Mas vocês podem fazer toda essa equação aqui ó, numa única célula, não tem problema nenhum. Vocês podem escrever. A dificuldade é que se vocês têm uma equação um pouco mais longa, um pouco mais complicada, vocês podem se perder nos parênteses do Excel. Então, gente, o Excel, como tem milhares de linhas e colunas, eu recomendo que vocês façam isso, separem tá, em colunas ou em linhas os termos da equação. Não tem problema, se quiserem separar em 10 termos da equação, separem em 10 termos. Depois juntem tudo numa célula, que fica bem mais fácil para fazer a conta. Então, o que vai ser meu f de x de k? Ele vai ser igual a x ao cubo, que no meu caso ele vai ser C12. Aqui vocês não estão vendo, mas eu estou escrevendo direto ó, no teclado. O pessoal costuma pegar o mouse já e indicar a mesma coisa, tá? Ele vai indicar qual é a célula. Mas eu recomendo, quando vocês trabalharem com numérico, principalmente no Excel, tentarem usar o mouse o mínimo possível, tá? Quando estão escrevendo as fórmulas, porque às vezes tu está escrevendo uma fórmula, quer fazer a seleção de uma célula, e aí clicou numa célula errada, ele faz a seleção da célula errada e tu dá enter e não te dá conta que a seleção está errada. Então esqueçam um pouco o mouse, tá? Eu sei que vocês nasceram numa época que já tinha mouse, no meu tempo não se usava. No meu tempo lá de MS-DOS não se usava mouse. Tempo só de linha de comando, mas tentem não usar tanto, tentem usar menos o mouse. Tá? Isso facilita bastante. Então, C12 é o cubo, menos 9 vezes C12, mais 3. Enter. Tá ali, ó. 3. Agora a minha derivada. Então vai ser igual a 3 vezes meu C12 ao quadrado. Você veja que eu ponho bastante parênteses, tá? Justamente para não me perder. Às vezes até nem é necessário tanto parênteses. Né? A precedência da operação é obedecida, mas eu faço para não me perder. Menos 9. Bom, e aí o que eu tenho que fazer no meu x de k mais 1? Ele vai ser igual a x de k, x na posição k. Né? Então ele vai ser igual aqui ao meu C12, aqui, ó, vai ser o valor do meu C12, menos, vou abrir um parênteses, a relação entre o F, que está aqui na minha coluna D12, dividido pelo meu F', que está calculado na minha coluna E12, minha célula E12. 0,333. O que eu tenho que fazer agora? O algoritmo diz o seguinte, vamos voltar lá para o pseudocódigo. Ó, x de n é igual a x de n mais 1, ou seja, x de k, até não botei aqui, né? Opa. Ele recebe
x de k mais 1. Vou apagar esse canto aqui só para ficar escrito para vocês não esquecerem. Então, o meu x de k, ó, ele tem que receber o ser igual ao meu x de k mais 1, né? O x de n mais 1, tanto faz. Né? No antigo truque Pascal, a gente disse que não era igual, 2 pontos igual, quer dizer, ele é a atribuição, na verdade. É uma setinha que a gente coloca, tá? Mas tanto faz. Isso significa o seguinte, que o próximo valor desse meu x de 2, né, que é o x parênteses 2, ele vai ter que receber o x passado, que é esse cara aqui. Tá? Então, que ele já é o x, meu x de k mais 1, já estou calculando, meu x de 2 já estou calculando ele aqui. Né? Então eu vou colocar igual ao meu F13, ó, F12, perdão. Né? Vai ser o valor do F13. E aí todo o resto agora eu posso arrastar. Eu vou arrastar essa fórmula para cá, 2 pontos. Vou arrastar essas fórmulas para cá, 2 pontos. Vejam o que está acontecendo ali. Ó. Até vou aumentar o número de casas após a vírgula, só para a gente enxergar um pouco melhor. Exagerar um pouco. Olha aqui, ó, na terceira iteração dá para ver que convergiu. Por que eu sei que convergiu? Olha a diferença do meu x de k comparado com o x de k mais 1. Eles estão praticamente iguais. Ó. Ele não muda mais, 0,33760664. E olha o valor da função aqui, 0,0000018, aqui já nem aparece, já está na terceira, na nona casa após a vírgula. Praticamente igual a zero a função. Né? Ó, nem enxerga mais quase. Né? Então, ó, eu posso considerar minha solução convergida aqui na iteração k igual a 3. Então veja como ele é rápido para convergir. Quando a gente compara com a iteração, né, direto ou com a abscissão. Tá? Então, se eu quiser calcular o erro, né, então eu vou fazer ali, por exemplo, o erro relativo. Né, então vai ser 100 vezes. Nesse caso aqui, o meu denominador eu não vou dividir por x de k, porque o meu x de 1 aqui é 0. Tá? Eu vou dividir pelo x de k mais 1. Tá? A longo prazo, se convergir, o erro vai cair a 0, quase. Né? Quase igual a 0 no final, então não vai fazer diferença. Então eu vou botar assim, 100 vezes de F12 menos C12 dividido por F12. Tá? Eu vou arrastar ali, começo com um erro de 100%, vê que o erro cai a 0 praticamente. Um valor muito... 155 vezes nada menos 10. Tá? Então, se vocês quiserem, tá, deem uma olhada naquele vídeo do método da abscissão e da iteração direta, onde eu mostro como é que faz os plots. E tentem fazer esse plot aqui, ó, plotar, por exemplo, o número, o valor do x e da função, ou do erro, ou do erro também, em gráficos separados ou gráficos diferentes, tanto faz, em função do número de iterações. Tentem fazer de novo aquele exercício. Tá? Não vou fazer aqui para não deixar o vídeo muito longo, certo? Mas então, basicamente no Excel, é assim que a gente pode implementar o método de Newton. Dá para implementar em colunas também. Aqui eu coloquei cada iteração em cada linha diferente, mas eu posso perfeitamente colocar as iterações variando nas colunas. Também dá para fazer sem problema nenhum. Tá? Aí alguém me perguntar, pô, mas o Excel não resolve essa equação, o zero dessa equação aqui? Resolve. Ele tem duas técnicas. Tá? Ele tem o solver, eu até posso fazer um vídeo sobre isso, mas a gente usa bastante em outras disciplinas para calcular, né? O solver e o... tem um outro comando que ele usa que é um pouco menos preciso que o solver, né? Mas ele calcula também. A desvantagem do solver no Excel é que ele, apesar de resolver, ele é bem poderoso, mas o número de algoritmos que tu vai usar é limitado. Então ele trabalha só com sistemas lineares e não lineares, mas dos não lineares ele usa só 2 ou 3 algoritmos lá, e às vezes se o teu problema é muito complicado já não vale a pena usar o Excel. Então tu usa o Excel junto com a programação em Visual Basic dele, né? Ou então vai direto para a linha de comando. Né? Então, sim, ele tem como resolver. E eu não sei se eu já comentei em outro vídeo, acho que devo ter comentado, se eu não quiser que ele me obtenha todos os valores aqui de cada passo, de cada iteração, eu posso fazer com que essa conta aqui seja restrita apenas a uma única célula. Então tem um comando que eu posso dar nas configurações do Excel, que é o comando para ele omitir a tal da referência, né? Da autorreferência à mesma célula. Então às vezes a gente está fazendo uma fórmula e sem querer faz a célula fazer referência à própria célula. Então, por exemplo, se eu colocasse nessa minha fórmula aqui vezes um F12,
fizesse referência à própria célula onde está o cursor, ele ia dar um erro de referência circular, é o nome. Não estava lembrando. Referência circular. Mas eu posso desabilitar isso para permitir o cálculo iterativo, que é uma coisa bem interessante. Eu não gosto muito de usar, principalmente nas minhas aulas, o pessoal acaba se confundindo e também porque ele omite esses valores intermediários. Então eu acho mais prático deixar assim. Mas é possível sim trabalhar com referência circular desativada, e à medida que a gente vai dando igual, ele vai mudando o valor dentro da própria célula e vai iterando. Tá? Mas eu acho que ele é um pouco confuso, né? Quando tu desliga e liga depois, quando fecha e abre o arquivo, depois eu acho que ele fica um pouco confuso. Tá? Então, vou fazer o mesmo exercício agora usando a secante, tá? Método da secante.